A ARD era um Lorde Demônio deprimido que tirou a própria vida porque não conseguia conquistar nenhuma demônia gata. No entanto, tudo muda quando ele renasce como um camponês com habilidades no máximo, mas decide esconder seus poderes para poder pegar todas as gatas da cidade. Antes disso, Varvatos era um temido Lorde Demônio que governava sobre todos. No entanto, por causa de sua reputação assustadora, todas as gatas fugiam dele, o que o deixou deprimido, já que ele não recebia um Roktuá há 400 anos. Então, num dia de depressão, Varvatos decidiu se apagar, e enquanto estava morrendo, desejou que em sua próxima vida nascesse como um humano comum. O deus do roteiro aceita seu último desejo e reencarna Varvatos na Ohio medieval, onde agora vive como Ardi, com pais aparentemente normais. No entanto, ele se lembra da maior parte de sua vida como Varvatos, e por causa disso é naturalmente bom em magia e artes marciais. Então um dia seus pais perguntam se ele tem algum sonho agora que já é adulto, o que faz a AD lembrar que sempre quis fazer amizade com as latinas gatas que brincariam com o joystick dele. Mas como ele é um perdedor sem nenhuma habilidade social, tenta primeiro fazer amizade com os moleque feio do bairro. Porém, ao invés de se aproximar deles diretamente, a RD fica observando pela janela, esperando que eles venham até ele, mas todos ficam assustados e saem correndo, deixando a RD chateado. Recusando-se a desistir, a RD vai ao mercado e tenta dar em cima de uma baixinha gata, mas acaba tendo uma diarreia explosiva de tanta ansiedade. Quando as garotas o encontram encolhido, ficam com nojo e fogem dele o mais rápido possível. Mas dessa vez, a RD não desiste tão fácil e grita para as garotas passarem o Snapchat, mas seu desespero só faz elas correrem ainda mais rápido. Deprimido pela rejeição, a RD cai de joelhos se perguntando por que um Lorde Demônio que já destruiu países não consegue nem conquistar uma garota. Mais tarde, naquela noite, a RD senta na varanda, se afundando na tristeza, quando o prefeito Ohrid se aproxima e pergunta por que ele tá tão cabisbaixo. A ARD confessa que não consegue fazer amigos, então Ohrid diz que pode ensinar um método simples que vai transformá-lo no senhor popular. A ARD acha que ele vai ensinar alguma estratégia política ou um feitiço de amizade, mas em vez disso, Ohrid diz que se ele for respeitoso e gentil, vai fazer amigos rapidinho. Impressionado com o conselho, a ARD corre até o mercado e pede educadamente para algumas crianças serem suas amigas, mas todas acham ele um mala e fogem dele de novo. Irritado com isso, a R vai para a floresta para esfriar a cabeça e acaba descontando sua raiva em alguns monstros. De repente, ele ouve alguém gritando no meio do mato e, depois de voar até a origem do som, vê uma garota lutando contra um lobo ancestral. Depois que ela derrota a fera, a ED se aproxima dela, esperando fazer amizade, mas a garota pergunta nervosa o que ele quer. Mesmo assustado, a RD pergunta à garota se ela gostaria de ser sua amiga, e justo quando começa a se arrepender da decisão, vê que ela o olha com curiosidade em vez de raiva. Isso dá coragem suficiente para a RD tentar de novo, então ele diz que se eles se tornarem amigos, ele nunca vai sair do lado dela. Mas a garota fica chateada e diz pra RD que ele não sabe nada sobre ela e, chorando, sai correndo, deixando a RD confuso. Correndo atrás dela, a H encontra a garota abraçando Ohrid e descobre que ela é Irena, filha de Ohrid. Como seus pais são melhores amigos do prefeito, a RD acha que é destino e fica determinado a fazer amizade com Irena. Ele corre atrás dela todos os dias, feito um perseguidor, mas ela continua evitando ele por dias. No aniversário dela, ele lhe dá um buquê enorme, mas Irena fica tão irritada que usa um feitiço de fogo em HD e muda toda a raça dele. Então, numa noite, a RD encontra Irena derrotando alguns monstros e diz que vai escoltá-la até em casa, mas ela o chama de esquisito e sai correndo. Falhando de novo, a RD volta para casa para trabalhar no seu charme, mas de repente ouve gritos distantes. Correndo para fora, a RD vê um grupo de goblins destruindo a vila enquanto seu pai tenta detê-los. De repente, Ohrid aparece correndo e avisa que Irena não voltou das montanhas, e a RD se culpa, já que foi ele quem assustou Irena. Então ele promete ao Ohrid que vai trazer sua filha de volta e ativando um feitiço de voo, a Ard chega à floresta onde encontra Irena cercada por um monte de orcs. Antes que destruam seus cupcakes, a RD frita todos eles com um feitiço de alto nível. Depois que todos estão mortos, a RD vai ver como Irena está. Mas em vez de agradecê-lo, ela diz que ele deveria ter deixado ela morrer, já que se sente sozinha e miserável. Entendendo sua dor, a ARD diz a Irena que quer ser amigo dela, já que ele também é solitário como ela, mas Irena insiste que ele vai acabar deixando ela. Depois de muita insistência de AAD, Irena concorda em confiar nele, e juntos eles fazem um pacto de nunca trair um ao outro. Vários anos depois, Irena se esgueira para a cama de ARD para criar uma situação com ele, mas ele se assusta. Então Irena muda de assunto e pede para ele se juntar a ela na academia de magia.
Sem conseguir dizer não pra ela, a HD se vê na academia conversando com o decapitado diretor Gold, que os reconhece como descendentes de 3 grandes heróis. Enquanto Irena fica feliz com o elogio, Ardy se pergunta sobre o que Gold tá enrolando, já que seus pais são 2 inúteis que vivem transando sem proteção. O velho Gold então diz a HD e Irena que eles estão isentos do teste de admissão porque ouviu falar de como eles derrotaram uma horda de goblins. A Ardy se lembra daquela noite e recorda que pediu para Irena contar para todo mundo que eles derrotaram os goblins juntos, já que ele não queria que soubessem que é mais forte que o Madara Uchiha. No presente, Gold diz para a dupla que eles ainda precisam fazer a prova escrita, pois ele não quer que outros alunos os acusem de serem filhinhos de papai. Alguns dias depois, saem os resultados, e Irena pula de felicidade ao descobrir que passou na prova. Por outro lado, a RD não consegue encontrar o nome dele, e começa a entrar em pânico quando Irena diz que o nome dele tá lá embaixo. A RD fica horrorizada ao perceber que passou com 0, e se pergunta se o nível de inteligência dele é pior do que o de um inscrito do Aniander. Nesse momento, Gold se aproxima deles e parabeniza a RD por ter ido excepcionalmente bem na prova escrita, deixando a RD super confuso. É então que Gold explica para ele que as respostas dele eram tão avançadas para os padrões deles que não sabiam que nota dar, então acabaram dando 0. É um mundo cruel em que vivemos. A RD fica completamente confuso com a explicação, mas decide não incomodar Gold já que ele já tá sofrendo com a calvície. De repente, Gold anuncia para todos que eles têm sorte de estar na presença de AD, que é filho de magos lendários que protegeram a capital real de um deus maligno. Irena percebe a confusão no rosto de AD e mais tarde conta para ele que o pai dela e os pais dele derrotaram o deus maligno há 10 anos, o que deixa AD meio chateado, já que ele queria viver como um anônimo. Esse sonho dura pouco, pois a RD logo se vê cercado por garotas atraentes que querem experimentar seu pirulito. Isso irrita alguns riquinhos da turma dele, mas ao invés de enfrentá-lo, eles descontam a raiva em uma súcubo chamada Ginny. Antes que a RB possa intervir, Irena manda os valentões soltarem a Ginny. O líder do grupo se apresenta como Spencer e diz para Irena que pode fazer o que quiser com a Ginny, já que ela serve a família dele. Irritado com a arrogância de Spencer, a AD manda ele pedir desculpas para Ginny, mas Spencer diz que só vai se desculpar se a AD derrotá-lo em um duelo. De repente, uma gata com seio Seth entra na sala e pergunta por que tá rolando confusão na turma dela. Sem nem precisar olhar, a RD reconhece na hora a voz de Olivia, sua antiga general dos tempos em que era o Rei Demônio. Ardy fica apavorado com a possibilidade de Olivia reconhecê-lo, mas, por sorte, Olivia apenas diz que tá ali para supervisionar o duelo. Pouco depois, eles vão para fora, mas a AD começa a pensar em como pode encerrar tudo sem ser descoberto. Enquanto isso, todo mundo na plateia aposta contra a RD, já que Spencer é conhecido como o mais forte da turma deles. Quando a luta começa, Spencer não perde tempo e lança uma bola de fogo contra a RD, mas ele bloqueia tranquilamente com uma barreira simples, como se não fosse nada. Frustrado com isso, Spencer lança uma bola de fogo ainda maior, mas, mais uma vez, a RD a neutraliza e pergunta a Spencer por que ele estava se gabando tanto se é um fracassado feio e sem talento. Sentindo-se humilhado, Spencer diz a RD que vai fritá-lo usando um feitiço chamado Giga Flare, o que assusta todo mundo na plateia e deixa Irena preocupada. Enquanto Spencer ativa o feitiço, a RD faz pose de superioridade ficando parado na frente do fogo. Então, com um aceno de mão, ele apaga a chama e diz a Spencer que vai mostrar a ele o verdadeiro Giga Flare. Com isso, ele cria um tornado de fogo que obriga Spencer a aceitar a derrota. Após a batalha, a RD diz friamente a Spencer que, se ele incomodá-lo de novo, vai pegar a mãe dele e dar a ela um filho que não será um fracassado como ele. Nesse momento, Olivia confronta a AD, perguntando se ele usou magias duplas durante a batalha. Quando a RD confirma casualmente, a plateia solta um suspiro surpreso e olha para ele como se fosse uma fera super poderosa. Enquanto entra em pânico, a RD diz para todos que conjurar 2 magias ao mesmo tempo é algo muito comum, mas Olivia explica que, nessa era, um simples duplo lançamento é tratado como uma habilidade perdida que nem mesmo os melhores magos conseguem realizar. A RD fica com medo de que Olivia descubra a verdade, mas ela encerra o assunto dizendo a Olivia que vai descobrir o segredo dele no momento certo. Algumas horas depois, Olivia avisa a todos para formarem grupos, já que eles terão uma missão de campo. Mais uma vez, a RD se vê cercado por garotas sedentas querendo entrar no grupo dele. No entanto, quando Irena vê Ginny sozinha, ela pensa em incluí-la no grupo delas, já que é a única garota que não parece estar de olho na salsicha do HD. Depois das apresentações, Olivia leva todos até a masmorra e explica que a missão é simples. Eles só precisam caçar um lobo negro. Mas todo mundo começa a entrar em pânico, já que o lobo negro é um monstro de rank B. Momentos depois, a RD e sua equipe encontram o lobo negro.
Enquanto Ginny entra em pânico e cai de bunda no chão, a Ard e a Irina derrotam a fera com facilidade. Ginny se sente mal por ter sido inútil, então pede desculpas à dupla por tê-los atrasado. A Harry então diz pra Ginny que pode dar algumas aulas para ajudá-la a melhorar, o que surpreende Ginny, já que ela se acha indigna do tempo de a Harry. Percebendo a hesitação dela, Irena tranquiliza a Ginny dizendo que ela tá em boas mãos. Finalmente, Ginny reúne coragem e pede pra ARD ajudá-la. Satisfeito com isso, a ARD demonstra um pequeno feitiço de fogo, mas quando Ginny se atrapalha na primeira tentativa, ela se chama de incompetente, e a ARD percebe que ajudar Ginny será difícil, já que ela perdeu toda a confiança depois de ser maltratada por Spencer. Para levantar o ânimo dela, a ARD ensina a Ginny a magia de escrita, onde o usuário pode ativar qualquer feitiço usando o mana do ambiente. Quando Ginny ativa o círculo mágico e derrota um lobo ancestral, ela fica tão empolgada que pula em cima do Aedi com seus bazucas. Isso faz com que Irena se sinta excluída, então ela também entra na brincadeira e o abraça com seus pumpkins. Enquanto as duas tentam puxar a Ard para si, todos acabam caindo em um buraco de masmorra onde são recebidos pelo chefe do andar. Depois de fazer a maior parte do trabalho pesado, a RD pede para Ginny dar o golpe final e superar seus medos. Ginny finalmente ouve, derrota o monstro do andar e recupera sua coragem. Mais tarde, a ARD e sua equipe apresentam para Olivia os chifres do chefe do andar, deixando todos boquiabertos. No entanto, Spencer diz para Ginny que ela deve ter mostrado sua Super Soaker Gorilla Grip Kitty para AD durante toda a missão. Em vez de tolerar o insulto, Ginny manda Spencer cair fora, e Irena se junta a ela colocando Spencer dentro de uma lata de lixo. Enquanto as garotas têm um momento fofo, a RD sorri até Olivia avisar que eles precisam ter uma conversa longa. No dia seguinte, Gold pede para a ARD participar do evento de Batalha dos Estudantes, que será supervisionado pela rainha. Mas a RD rapidamente recusa a oferta, pois não quer mais confusão com a gorda chata. Quer dizer, Olivia. Diante disso, Gold implora para a RD reconsiderar, revelando que quer conseguir fundos da rainha fazendo uma boa apresentação. A Ard suspira e concorda relutantemente em ajudar, já que acredita que a magia deve ser usada para tornar a vida melhor. Impressionada com suas palavras, Olivia se aproxima de RD e diz que, há muito tempo, o irmão idiota dela disse algo parecido, mas como ele sumiu sem avisar ninguém, ela não pôde agradecer por todas as lições valiosas. A R desvia o olhar, já que não gostou de ser colocada na friendzone por uma gata dessas com peitões enormes. Depois que Olivia diz a AAD que vai ficar de olho nele durante o evento, ele fica preocupado, já que não quer que ninguém estrague sua vida normal com Irena. Nesse momento, Ginny corre em direção a ID e ele imediatamente se sente melhor ao ver o efeito de balanço nos peitões dela. Para sua surpresa, Ginny o convida para sair com ela. Como essa é a primeira vez que alguém o convida para sair, a RD fica meio animado e se pergunta se pode aproveitar a oportunidade para experimentar a fábrica de leite da Ginny. Deixando de lado seus pensamentos safados, a RD concorda em sair com ela. De repente, Irena aparece e reclama que também quer ir no encontro, e Ginny concorda, já que sabe que garotas mandam melhor na lambida mesmo. No dia do encontro, Ginny recebe a Ahrid e Irena usando um vestido de verão, com os peitões à mostra. Enquanto as garotas se elogiam, a Ahrid sente seu megafone formigando dentro das calças até que Ginny avisa que é a hora de começar o encontro. Logo depois, eles chegam a um teatro onde a RD assiste a uma peça sobre Varvatos e sua antiga amiga Lídia. No entanto, quando os atores fazem parecer que Lídia era uma esposa tradicional, delicada, que era apaixonada por Varvatos, a H começa a se contorcer por dentro, já que Lídia era totalmente moleca e sempre foi grossa com ele. Nesse momento, a única coisa agradável para RD era que duas gatas estavam pressionando seus seios contra os braços dele. Depois da peça, Ginny agradece a HD por acompanhá-la, e ao ver isso, Irena fica com ciúmes e agarra a HD, dizendo que tá na hora de comer. Recusando-se a ser derrotada por uma prancha de surf feia, Ginny agarra outra mão de Ardi e diz que conhece um lugar legal onde eles podem jantar. Enquanto Ginny vai na frente, a AD ouve sussurros vindos de um beco. Ele para escutar e percebe que um grupo de homens afeminados está tramando fazer mal à rainha, usando um círculo mágico de alto nível. Preocupado, a RD diz às garotas que vai seguir os caras da Illuminati para descobrir o plano deles, pedindo para que elas saiam pro encontro sem ele. Irena recusa e diz a Ardi que vai com ele, e Ginny acrescenta que agora é uma mulher forte e independente, então ela também vai junto. Como essa é a primeira vez que a Ardi faz duas garotas irem com ele, ele promete cuidar delas custe o que custar. Depois de verem os homens encapuzados entrarem em um túnel, a RD e suas companheiras os seguem e descobrem um enorme pentágono desenhado na parede.
A RD analisa o símbolo e imediatamente entende todo o esquema, quando de repente um grupo de homens diz a RD e seus amigos que suas vidas dependem deles. Acontece que os mascarados fizeram aquela conversa no beco de propósito, só para poderem armar uma armadilha e sequestrar alguns garotos ingênuos. Sabendo de tudo isso, a RD arrogantemente diz ao chefe que sabe que ele não vai matá-los, só para o vilão tacar fogo nele. Enquanto as chamas envolvem a RD, o homem ri e revela que não tem intenção nenhuma de manter seus reféns vivos. Mas quando vê que a RD tá tranquilamente em pé no meio do fogo, ele para de rir e pergunta por que ele ainda não morreu. A Erd estala os dedos, evaporando as chamas, e diz pro idiota que os feitiços dele são fracos demais para derrotá-lo. Depois de destruir o pentagrama, a Ard eletrocuta os perdedores com magia de eletricidade, mas deixa o chefe principal vivo. A Had então tenta interrogar ele, mas o imbecil se transforma em um demônio e cria uma explosão de raios para fugir do local. Quando a RD diz para as garotas que vai atrás do demônio, elas falam que, até conseguirem sair do túnel, já vai ser tarde demais. A RD olha para elas como se fossem as pessoas mais burras do planeta antes de ativar um feitiço de voo. Quando ele começa a voar, Irene e Ginny ficam chocadas, se perguntando desde quando os humanos ganharam atualização de passarinho. Enquanto isso, a RD persegue o demônio e o encontra causando destruição na cidade ao fazer uma garota de refém. Enquanto todos entram em pânico, a RD os tranquiliza dizendo que é filho dos magos que salvaram a capital real e por isso não vai deixar ninguém ameaçar a vida pacífica deles. Quando todos começam a se acalmar, a RD usa magia de ilusão para libertar a refém antes de lançar um feitiço chamado Flash of Babel, que explode o demônio em 1000 pedaços. Após a batalha, os civis aclamam a RD como o herói local, o que mais tarde lhe rende uma audiência com sua majestade, a rainha. Ao contrário de Ginny e Irena, a H teme aparecer diante da rainha, já que seu objetivo sempre foi evitar ser notado por qualquer pessoa, mas por algum motivo ele não consegue parar de ser descolado. Enquanto se ajoelha diante da rainha, a Red dá uma molhada no corpo curvilíneo dela e fica desejando o milkshake dela. Nesse momento, Irena chama a rainha casualmente de Rose, o que choca toda a corte, já que é falta de educação chamar a rainha pelo nome de nascimento. No entanto, Rose garante a todos que tá tudo bem, já que Irena é uma amiga muito querida para ela. A AD então sente o olhar de Rose sobre ele e fica pensando em qual atitude deveria ter diante da rainha, quando de repente ela diz para ele fertilizar os jardins reais dela. A RD fica chocado, assim como todo o tribunal, já que ninguém esperava que a rainha pedisse uma sessão de cream pie. Ela então começa a rir e diz para todos: 1º de abril! Ardy suspira aliviado antes de Rose anunciar que está promovendo ele para mago de classe pentágono. Percebendo a reação julgadora da plateia, Ardy recusa humildemente a promoção e pede para Rose, em vez disso, aumentar os fundos da sua academia como uma recompensa mais adequada. Infelizmente, o comportamento educado de Arrod faz com que Rose fique ainda mais atraída por ele. Então ela anuncia que vai conceder a ele e a Irena o status de pentágono, junto com fundos para a academia. No entanto, eles devem se juntar a uma força especial que responde diretamente a ela. Alguns dias depois, a RD recebe outra declaração de amor de uma torta feia. Depois que ele a rejeita, a garota de repente enlouquece e tenta pegar no seu pepino. Mas, felizmente, Irena chega e a assusta, fazendo-a fugir. Quando a RD tenta agradecer a Irena, ela olha para ele com raiva antes de ir embora. Enquanto isso, no escritório do diretor, a instrutora Jéssica parabeniza Gold por conseguir mais verbas da rainha, mas ele diz tristemente que queria mesmo era que a RD participasse do evento Batalha dos Estudantes. Quando a senhorita Mellons pergunta por que ele está tão interessado em AED, Gold explica que quer torná-lo um instrutor na academia. No entanto, como todos os funcionários de sangue nobre são contra um plebeu assumir esse cargo, ele esperava que, se a RD provasse suas habilidades durante o evento, talvez conseguisse convencer a todos. Depois de ouvi-lo, Jessica diz a Gold para deixar esse assunto com ela. Algumas horas depois, a RD está em seu quarto no dormitório, pensando em Irene e suas mudanças de humor, quando Ginny bate à sua porta. A Ardy diz para ela entrar e, ao entrar, Ginny mostra para ele sua nova lingerie. Mas como o Ad tem menos neurônio que um cara com cromossomos extras, ele diz para Ginny que ela vai pegar um resfriado com aquela roupa. Sem se abalar com a burrice dele, Ginny se aproxima dele e diz que quer a vitamina D do ARD. Enquanto isso, Irena se envergonha de ter sentido ciúmes do ARD, já que eles são só amigos. Depois de colocar uma lingerie fofa, Irena desce até o quarto do ARD para fazer as pazes com ele, só para encontrar Ginny montada nele como um cavalo. Com raiva, ela joga um abajur enorme na cara do ARD, enquanto Ginny, toda convencida, diz pra Irena que o ARD nunca vai transar com ela se ela continuar agindo como uma dona de casa ciumenta. Isso deixa Irena chateada, e ela diz pra Ginny que elas precisam disputar pelo salsichão do ARD.
A RD então diz para elas pararem de brigar por algo tão pequeno quanto o salsichão dele, e ordena que façam as pazes, senão nunca mais vão poder brincar com o joystick dele. Percebendo seu erro, Irena rapidamente pede desculpas para Ginny, que retribui dizendo que ficou obcecada demais em provar a banana do Aredê. De repente, a porta se escancara e Jessica diz para as garotas participarem do evento de batalha dos estudantes, assim elas podem mostrar pro AHD quem merece mais o pirulito dele. No entanto, a RD e as garotas ficam completamente confusos com a entrada repentina de Jessica e perguntam o que ela realmente quer. Jessica então diz para Irene e Ginny que se forem treinadas pelo HD e se saírem bem durante o evento, isso vai mostrar para a academia que a HD é capaz de liderar o corpo estudantil como instrutor. A RD fica chocado com isso e lembra a Jessica de que ele não se inscreveu para ser professor, mas Pãezinhos Doces manda ele calar a boca, dizendo que a academia de baixo orçamento deles poderia aproveitar um mago talentoso como ele. Voltando-se para as garotas, Jessica diz para elas participarem, mas Irena responde que não tem certeza. Então Jessica diz para ela que, se participarem, a AD vai poder usar um uniforme de instrutor super estiloso. Com isso, as duas garotas dizem para Jessica que não só vão participar, mas também dar o melhor de si. No dia do evento, Ard descobre que seus pais e Olide serão os juízes do torneio. Após a primeira luta, Irena é chamada para o duelo dela. Enquanto ela vai para o ringue, a RD secretamente torce para que ela perca, assim ele não será forçado a virar professor. Assim que a luta começa, Irena quase é frita. Mas quando vê a RD, ela acha que ele tá torcendo por ela e recupera a confiança. Ativando seus círculos mágicos, ela eletrocuta sua oponente e garante uma vitória que leva a plateia à loucura. Na saída, ela encontra Ginny, que tá prestes a ter sua própria luta, e as duas desejam boa sorte uma à outra. A partir daí, as duas dominam suas adversárias e sobem constantemente no ranking, até chegarem à final como as últimas duas competidoras. Logo antes da luta entre Irene e Ginny, Wilde tem um flashback da época em que sua filha tinha dificuldade em criar conexões genuínas. Então a RD apareceu e mostrou para Irene que tudo bem baixar a guarda. Finalmente, o tão aguardado duelo está prestes a começar, quando de repente um grupo de homens encapuzados sentados na plateia se transforma em demônios e destrói toda a arena. A RD imediatamente entra em ação enquanto Olivia, Jessica e os velhos decidem dar cobertura para ele. Ao mesmo tempo, Irena e Ginny tentam se manter firmes contra os demônios horrendos. De repente, um demônio mobiliza Ginny no chão, mas Irena rapidamente o derrota e vai ajudá-la, quando um golem se materializa diante delas. Apesar de estarem assustadas, Irena e Ginny fazem o possível para afastar o golem, mas seus ataques mal arranham ele. Por sorte, o Olide chega e diz para as garotas deixarem tudo com ele. Usando uma poderosa magia de vento, Olide levanta o golem no ar e o arremessa no chão antes de esmagá-lo completamente com a pressão. Quando a poeira baixa, Irena se gaba para Ginny de como o papai dela é incrível, quando de repente Jessica enfia a mão dentro do coração de Olide, deixando-o inconsciente no chão. Olhos de Irena se arregalam de horror enquanto ela corre pro lado do pai, enquanto Ginny pergunta a Jessica por que ela faria algo assim. Lambendo a mão manchada de sangue, Jessica revela que seu verdadeiro nome é Elzard, o Rei dos Dragões, e que ela está ali por Irena. Depois de ser traída de forma tão cruel, Ginny ativa seu feitiço mais destrutivo e diz para Irena fugir enquanto ainda pode. Elzard suspira ao ver todo o melodrama antes de destruir Ginny com um único feitiço. Antes que Elzard possa acabar de vez com Ginny, Irena diz que irá com ela com a condição de que deixe sua amiga viva. Aceitando a condição, Elzard agarra Irena e revela suas asas enormes antes de voar para longe. Momentos depois, Olide se encontra na enfermaria com a RD cuidando de seus ferimentos. Percebendo que ele está acordado, a RD pergunta o que aconteceu, e Olide revela com pesar que Irena foi sequestrada por Elzard. O nome choca a todos quando Bold conta a AD que Elzard é o mesmo dragão que destruiu a capital imperial anos atrás. A RD então anuncia que vai resgatar Irena e imediatamente enfrenta a oposição de todos, já que os poderes de Elzard são conhecidos por rivalizar com os dos deuses malignos. No entanto, como a RD não pode revelar o quão forte realmente é, ele diz: "Confie em mim, broxós." Depois de ouvir isso, todos têm certeza de que a RD pode resgatar Irena, então Olide o leva até o Tesouro Real e diz para ele usar o que quiser, sem fazer perguntas. Apesar de estar confuso, a RD concorda e entra, enquanto seu pai, Jack, pergunta a Olide se ele algum dia vai contar a verdade para a RD sobre ele e Irena. Olide tem um flashback em que sua filha estava profundamente deprimida, então ele diz a Jack que não consegue contar a verdade para Ardi, pois não quer que Irena perca sua única amiga. Falando nisso, Irena se vê presa em uma jaula dentro da sombria mansão de Elzard.
Quando Irena pergunta o que ela quer, Elzard revela que precisa do sangue que corre em suas veias para trazer de volta um dos deuses malignos que foram selados em outra dimensão. Irena então vê um monstro horrível ao seu lado, e Elzard diz que vai alimentá-la, o monstro, pro ritual. Quando Irena pergunta por que ela tá fazendo todas essas missões paralelas malucas, Elzard revela com orgulho que é uma hater que odeia o fato do mundo ter ficado mole. Irena então percebe que essa feiosa provavelmente não ganhou uma rosa no dia dos namorados e tá surtando por causa disso. Ela então diz com confiança para Elzard que a RD vai salvá-la e impedir que ela cause caos no mundo. Elzard responde que se a RD descobrir seu segredo, com certeza vai passar a odiá-la, já que ela não é diferente de um monstro. Enquanto a esperança dentro de Irena morre um pouco, Elzard sorri de canto e anuncia que chegou a hora do ritual. De volta à capital, a RD tá todo arrumado para sua missão e tá prestes a dar o fora quando Jean aparece para falar com ele. A Ard sabe que ela vai começar a reclamar dizendo que quer ir junto, então rapidamente diz pra Jean ficar de fora dessa vez. Infelizmente, Jean ainda insiste dizendo que quer ir, já que Irena se entregou para protegê-la. No entanto, a RD perde a paciência e manda Jean ir para a cozinha fazer um sanduíche para ele, porque até ela terminar, ele já terá resgatado Irena. Quando Jean começa a chorar, a Ard ativa sua habilidade de voo e diz "Falou, otária!". Enquanto isso, no castelo de Elzard, o monstro fica todo estranho com a Irena e começa a lamber as axilas dela, algo que vocês, perdedores, nunca vão conseguir fazer. De repente, o monstro pega fogo, deixando todo mundo surpreso. Segundos depois, a Ard desce do céu e diz pra Elzard que vai apagar ela e seus capangas feios da face da terra. Dito isso, a RD ativa um Ninecast que elimina todos os demônios. Em seguida, ele liberta Irena das amarras e pede desculpas por ter chegado tão tarde. Enquanto eles estão ocupados se abraçando e criando um clima, Elzard fica furiosa e aumenta seus poderes para outro nível. Ela então diz para RD que a garota que ele está abraçando na verdade é um monstro. Acontece que o sobrenome de Irena ela viu, e ela é a verdadeira princesa deste mundo porque é descendente dos deuses malignos que um dia governaram o mundo. De volta à capital, Alhaide conta a Jack que desde que o Lorde Demônio derrotou sua família insana, todos começaram a perseguir qualquer um que tivesse o sangue dos deuses malignos, e é por isso que ele colocou uma rainha fantoche para poder governar por trás dos panos e dar a Irena uma infância normal. Depois que RD descobre a verdade, ele diz a Elzard que não se importa se Irena é descendente dos deuses malignos ou a própria encarnação do mal, porque para ele, ela é um raio de sol depois de uma tempestade. Irena fica chocada ao ouvir isso, já que sempre achou que a RD fugiria dela se descobrisse a verdade. Em vez disso, a RD direciona sua fúria para Elzard por chamá-la de monstro. Quando a batalha começa, a RD diz a Elzard que vai acabar com a autoconfiança dela, e a lança pelos ares. Achando que a luta acabou, Irena abraça a Reed quando eles percebem algo brilhando atrás das nuvens. No momento seguinte, Elzard se transforma em um enorme dragão, fazendo com que a RD crie uma barreira de plasma ao redor dele e de Irena. Ele então pede para Irena fechar os olhos enquanto ele os protege de Elzard, que está determinada a destruí-los. Depois de recitar um mantra, a RD invoca o espírito de sua general mais confiável, Lydia, e a transforma em uma espada magnífica. Tanto Irena quanto Elzard ficam chocadas com a quantidade de poder que a Hard possui enquanto ele alça voo, e diz a Elzard que vai derrotá-la em uma batalha aérea. Elzard zomba dele e diz que um dragão nunca pode ser derrotado ao ar livre, mas a Rei ignora e ativa um código alfa. Mas antes do golpe final, Elzard diz a RD que, com o tempo, Irena vai passar a odiá-lo por ser um monstro poderoso demais e, no fim, ele morrerá como um homem solitário. Por causa de seu passado, a HD fica paralisado até que Irena grita para ele derrotar Elzard, fazendo perceber que não tá mais sozinho. Quando o código alfa chega a 100%, a RD destrói Elzard e o chão abaixo deles. Após a batalha, a RD diz a Lydia para retornar ao interior de sua alma, e ela obedece silenciosamente à sua ordem. Ao descer de volta ao chão, ele pergunta a Irena se ela continuaria sendo sua amiga. Irena responde com seu tom alegre de sempre que sempre será amiga dele, mas na verdade ela tem medo de ser deixada para trás por ARD, já que ela é fraca enquanto ele não é menos forte que Satoru. Mas em vez de fugir, Irena faz uma promessa a si mesma de que vai se tornar forte para poder com orgulho ficar ao lado de Arad. Enquanto isso, nas profundezas de uma masmorra, Sylph invoca uma espada poderosa e derrota o chefe do andar, encerrando seus 3 anos de treinamento. No entanto, sua comemoração é interrompida quando ela cheira suas axilas e percebe que está cheirando a cebola podre. Sem perder tempo, ela retorna à vila apenas para encontrá-la transformada em uma espécie de Londres antiga.
Surpresa com isso, Sylphie se pergunta o que aconteceu com a batalha contra os deuses malignos, quando, de repente, um homem mascarado a chama pelo nome e pergunta se seus 300 anos de treinamento valeram a pena. Percebendo o choque no rosto de Sylphie, o homem pergunta se ela sabia que o tempo passa de forma diferente na masmorra em que ela entrou. Sylphie finge que já sabia disso e segue o estranho mascarado. Ela então pergunta como ele a conhece e ele explica que costumava servir ao Lorde Demônio Varvatos. O nome desperta o interesse de Sylphie, já que sua irmã mais velha, Lydia, também serviu ao Lorde Demônio. Ela pede animadamente para o homem levá-la ao castelo de Varvatos, mas ele diz que ele está morto. Enquanto Sylphie fica paralisada de choque, o homem diz a ela que Varvatos reencarnou como um garoto chamado ARD, mas que atualmente está levando uma vida tranquila para evitar as responsabilidades de Lorde Demônio. Ao ouvir isso, Sylphie fica irritada e decide que vai atrapalhar a vida de AD. Enquanto isso, Gold conta para ARD e seus capangas que a escola vai organizar mais um evento para arrecadar doações de estrangeiros. A ARD e as garotas suspiram sabendo que esse gorducho quer arrecadar doações só para poder viajar para a Turquia e fazer um implante capilar. Continuando, Gold revela que, como o 100º aniversário da escola também está chegando, eles vão organizar uma peça de teatro. Irena fica animada só de ouvir isso, então Gold incentiva todos a participarem. Enquanto as garotas estão animadas com isso, Gold diz que tem certeza de que a peça deles vai ser um sucesso, já que a IRE ficou super popular entre a galera. O tom de Gold de repente fica triste ao contar para a RD que eles receberam uma carta de ameaça pedindo para cancelarem a peça. Quando a RD vê a carta, percebe que ela foi feita de pele humana e enviada por alguém conhecido como Lars Al Ghul. Gold então pede para a RD patrulhar a academia, já que só ele é capaz de derrotar pessoas tão cruéis. Enquanto a RD tá pensando, Irena garante ao diretor que a RD vai cuidar de tudo, fazendo suspirar de irritação. Como agora tá de plantão, a RD pede para Gold reunir uma equipe de bons lutadores que possam dar cobertura para ele. Gold garante a ele que Olivia já tá cuidando disso, mas isso só deixa Erdi ainda mais tenso, já que ele sabe que Olivia tá atrás dele. Mais tarde, na aula, a RD tá de boa com Ginny e Irena quando Sylphie invade a sala perguntando por ele. Enquanto ela tenta encontrá-lo, a Ardi entra em pânico ao vê-la, quando Olivia a derruba e diz que ela não amadureceu nada. A Arde concorda com Olivia, e quando Sylphie o vê assentindo, percebe que ele é a Arde e o acusa de fugir de suas responsabilidades como Lorde Demônio. Enquanto todos ficam surpresos, a Arde tenta dizer para Sylphie que ela deve ter entendido errado, mas ela rebate dizendo que fez sua pesquisa. Olivia rapidamente pede para Sylphie mostrar as provas, já que isso confirmaria suas dúvidas anteriores. Enquanto isso, Ginny e Irena conversam entre si que faz sentido a AD ser a encarnação do Lorde Demônio, já que ele é forte demais para ser uma pessoa comum. De repente, Sylphie desafia a IRD para uma batalha, e se ela vencer, ele deve contar a verdade para ela. A essa altura, a Irena já tá de saco cheio das birras de Sylphie e manda ela dar um tempo. Quando Sylphie a vê, ela se lembra de sua irmã, Lydia, e timidamente pergunta para Irena por que ela anda com um perdedor como a ARD. Quando Irena declara com orgulho que é a melhor amiga do HD, Sylphie pede para ser amiga dela também, mas Irena recusa. Isso deixa a Sylphie tão chateada que ela diz para Aide que o duelo tá de volta, e quando ele tenta escapar, Olivia intervém e obriga a Aide a participar. Sabendo que Olivia tá usando Sylphie para descobrir se ele é o Lorde Demônio, a RD aceita a luta e planeja secretamente perder. Pouco depois, eles vão para fora e imediatamente a RD se vê envolvida em uma batalha de alto risco quando Sylphie parte para cima dele em super velocidade. Enquanto tenta desviar dos ataques dela, Sylphie zomba dele chamando de fracote, o que o irrita. Apesar de querer quebrar o ego dela, a HD se força a manter a calma. Sylphie então balança sua espada perto do rosto de Ardi, o que o leva a derrotá-la. Olivia declara a ARD como vencedor, deixando Sylphie furiosa. Ela diz para Olivia e a Rê que não vai desistir tão fácil e invoca uma espada chamada AD mais Argus. Ao ver isso, a HD avisa Sylphie para não usar aquela espada, mas ela o ignora e balança a espada, fazendo toda a área ser coberta por uma névoa roxa espessa. Enquanto isso, a ARD tenta se proteger dos ataques dela, pois não quer que a luta piore. Por sorte, Olivia intervém e ordena que Sylphie pare imediatamente. Ela manda Sylphie olhar ao redor e Sylphie vê todos os alunos caídos, inconscientes. Olivia então a repreende por usar o demais Argus, já que ele libera mana venenosa a cada golpe. Quando Olivia diz que Lydia ficaria decepcionada com ela, Sylphie fica irritada e responde que o que ela fez não é nada comparado aos crimes cometidos por Varvatos. A RD permanece em silêncio, mas Irena dá um tapinha na cabeça de Sylphie e diz que seus poderes não servem de nada se ela não prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Isso faz Sylphie se lembrar de Lydia, que uma vez disse a mesma coisa para ela.
Enquanto ela começa a chorar, Irena faz um carinho em sua cabeça e diz suavemente que tá tudo bem. Alguns dias depois, a RD conta pra sua turma que eles vão encenar uma peça sobre Varvatos, o grande Lorde Demônio, quando de repente ouve Sylphie gritando do lado de fora. Quando ele e seu grupo de amigos correm pra fora, encontram Sylphie gritando com alguns riquinhos por estarem zombando da turma deles. Quando a situação esquenta, Sylphie e Irena desafiam os mimados de outra turma dizendo que quem ganhar o prêmio principal no evento da escola será considerado a turma de elite por todo o semestre. Depois que os termos são definidos, a RD diz para sua turma que eles precisam pensar em um tema que atraia visitantes para a sala deles. Então Ginny rapidamente sugere para a AD que eles façam um meio de café picante, onde todas as garotas vão se vestir como modelos do OnlyFans para servir os clientes. Como ninguém tem problema com isso, a RD concorda e diz para Ginny que ela está encarregada das fantasias. Enquanto isso, o mesmo homem mascarado observa a RD de longe e planeja sua queda. No dia do evento, Irena e a RD ficam brincando enquanto a RD tenta se convencer de que está fazendo um bom trabalho patrulhando a área, quando de repente uma explosão acontece à distância. A dupla corre rapidinho até o local, apenas para encontrar Sylphie acusando um tiozão de meia-idade de ser um demônio. Suspirando fundo, a RD manda a idiota abaixar a espada, mas Sylphie continua teimosa e rebate dizendo que o homem tem algo demoníaco nele. Olivia entra em cena e manda a Sylphie parar de ser mimada, revelando que conhece o homem e até já trabalhou com ele na lanchonete dele. Quando Sylphie começa a se sentir culpada por ter atacado um idoso, Olivia diz a ela que está demitida das funções de patrulha. Depois disso, Irena olha para uma árvore gigante no parque e diz para Ardê que sempre se sente estranha ao olhar para ela. Então a Ardê conta para ela sobre o lendário Rei da Espada que enterrou algo debaixo da árvore. Quando eles perguntam para Olivia se ela sabe algo sobre a história, ela responde de forma enigmática que não pode falar sobre o assunto. No entanto, ela conta para a RD que vai haver um torneio do Rei da Espada e que ela concordou em participar. A RD fica animado com a notícia e até diz para Olivia que ela com certeza vai ganhar o torneio, até que Olivia revela que ele também vai participar. Surpreso com a notícia, a Ard diz para Olivia que odeia mostrar seus poderes, mas a mulher se recusa a ouvir qualquer desculpa e apenas manda o Ard Boy aguentar firme. Mais tarde, a RD volta para sua sala para ver como está o café das empregadas, mas mais uma vez encontra a Sylphie causando confusão ao apontar uma espada para um cara. Quando a RD pergunta quem é a nova vítima dela, Sylphie revela que o garoto estava pegando nos peitos dela. A RD age rapidamente e teleporta o homem para uma prisão, quando Ginny chega e o convida para o café das empregadas. Percebendo o olhar apaixonado dela, a RD concorda a contragosto e imediatamente recebe o tratamento de Príncipe Supremo do Harém por Ginny e seu grupo de empregadas. Quando ele está prestes a explodir de tanta tensão, Irena chega e grita com ele por estar brincando com todas as vadias. Diante disso, Ginny diz para Irena deixar a Erride se divertir, mas ela se recusa a ceder e troca de roupa para um uniforme de empregada. Depois disso, ela avisa a todos que vai servir a RD, o que deixa Ginny e as outras garotas irritadas, enquanto a RD suspira e seu amiguinho se despede depois de ver a briga de gatas. De repente, o anúncio do torneio do Rei da Espada é feito e o locutor revela que o prêmio será a Espada Sagrada, Valgalgulis, o que faz Sylphie decidir participar, já que é a mesma espada que Lydia usou um dia. Vendo o entusiasmo de Sylphie, Ginny e Irina decidem participar também, na esperança de chamar a atenção de H. O torneio começa no dia seguinte, e o locutor anuncia todos os participantes deste ano. Assim que as lutas começam, Irena e Sylphie derrotam facilmente seus primeiros oponentes, enquanto Olivia assusta seu adversário só com sua aura. A RB também derrota seu oponente e depois disso, elabora um plano para garantir sua derrota na luta final, já que não quer que Olivia descubra sua verdadeira identidade. Momentos depois, Ginny entra no ringue para lutar contra um veterano assustador e imediatamente é derrotada por ele. Quando ela começa a entrar em pânico, a RD grita para que ela se levante e enfrente o veterano de frente. Isso dá coragem suficiente para Ginny derrotar o veterano convencido e depois ela corre para agradecer a Ardee, que a elogia por não ter desistido. Percebendo que Irena não tá por perto, Ginny mostra para Ardee um cartaz sobre o concurso de MR e Miss Beleza e diz para ele participar com ela, já que ela vai competir no concurso. A RD tenta recusar, dizendo que tem deveres de patrulha, mas Ginny o convence dizendo que haverá muita gente no evento, então ele poderia patrulhar a multidão. Momentos depois, a RD observa a multidão procurando por qualquer atividade suspeita, quando percebe um estudante familiar e percebe que é Spencer. Achando que ele tá ali para intimidar Ginny, a Ardee o aborda rapidamente, apenas para perceber que ele virou um verdadeiro baleião.
Por curiosidade, a RD pergunta a Spencer por que ele virou uma pessoa cheia de calorias e descobre que, depois de ser humilhado, Spencer ficou deprimido e virou um sedentário de sofá. Spencer também conta para RD que só veio ali para dar uma olhada nas gatas discretamente e nem sabia que a Ginny estava participando do concurso. Quando vem Ginny exibindo seus atributos em uma fantasia de empregada, Spencer fica triste por ter perdido uma gata como ela. Ele conta para RD que a família da Ginny era responsável por servir a família dele, e por isso eles estavam sempre juntos. No entanto, Ginny era ruim em tudo que fazia, então ele tentou motivá-la com um amor mais duro. A RD concorda, entendendo, enquanto Spencer revela ainda que o pai dela o pressionava constantemente para tratar os empregados com desprezo, e tudo isso fez com que ele agisse de forma rude com a Ginny. Depois de concluir sua história, Spencer agradece a RD por ajudar Ginny a se tornar um diamante, e em resposta, a RD diz a Spencer para deixar de lado o autodesprezo. Spencer admite que a única maneira de superar seus erros é pedindo desculpas a Ginny. A RD então diz a Spencer que entende sua dor e pensa sobre como ainda não contou a verdade sobre Lydia para Sylvie. Após essa conversa, Ginny e a RD são declarados os vencedores do concurso de beleza. A RD exibe o troféu como se tivesse participado do concurso, e mais tarde Ginny diz a ele que nunca imaginou ganhar o concurso. Então, em resposta, a RD ordena que Ginny tenha orgulho de si mesma e a elogia dizendo que ela é uma mulher encantadora, o que deixa a Ginny completamente excitada. Ela então diz a RD que por causa dele talvez consiga gostar de si mesma. Quando eles voltam para o meio de café, Ginny fica chocada ao encontrar uma fila de fãs esperando por ela. Quando Irena vê o troféu nas mãos dela, começa a fazer bico como uma criança mimada, reclamando que também queria participar do concurso de beleza. Algumas horas depois, a rodada final do torneio do Rei da Espada acontece entre Olivia e a ADD. Ela rapidamente avança contra ele com sua espada, e a RD faz o possível para desviar o ataque criando uma parede de plasma. No entanto, o escudo é tão poderoso que acaba mandando Olivia para Plutão, o que resulta na desclassificação de RD. Mais tarde, Irena e Ginny se enfrentam, e Ginny diz para Irena que nunca vai perder para alguém que quer monopolizar a salsicha do Aradé. Apesar de falar grosso, Ginny acaba perdendo para Irena, que depois diz a ela que é a única garota que merece estar ao lado do ARD. Várias horas depois, finalmente chega a hora da peça, e nos bastidores, Ginny diz para Adi que tá nervosa, mesmo sendo um personagem secundário. Ao ouvir isso, Irena fica ainda mais ansiosa, já que interpreta o papel de Lydia e é uma das principais da peça. Vendo Irena gaguejar como um disco arranhado, a RD garante a ela que vai cativar o público só com sua beleza. Mas infelizmente, o charme não funciona nela, fazendo a RD perceber que tão encrencado. Enquanto isso, Sylvie fica emocionada ao ver traços de Lydia em Irena, mas se segura pelo bem da apresentação. Quando finalmente chega a hora da peça, a HD interpreta a si mesmo, Varvatos, o grande Lorde Demônio, mas se sente constrangido a cada fala. Enquanto está no meio da apresentação, a HD tem um flashback do que realmente aconteceu durante a missão. Ele estava prestes a marchar para o castelo do Deus Maligno com Lydia, quando Sylvie insistiu que também queria ir. Mas Lydia, irritada, mandou ela ficar para trás, o que deixou Sylvie morrendo de vergonha. De repente, o Deus Maligno apareceu e disse a Varvatos e seus companheiros para aproveitarem a noite, porque no dia seguinte todos estariam mortos. Naquela noite, enquanto Varvatos descansava, Sylvie se aproximou dele e perguntou se ele também achava que ela era uma inútil. Ela explicou como Lydia sempre a deixava de fora das missões, mesmo ela se esforçando para ficar mais forte. Varvatos então garantiu a Sylvie que sua irmã só queria protegê-la de ser eliminada, porque Lydia queria deixar seu legado para ela. Apesar do choque, Sylvie insistiu que queria ajudar sua irmã mais velha, então Varvatos permitiu que ela fizesse o que quisesse, garantindo que assumiria toda a responsabilidade. Sylvie o abraçou de alegria, mas, no fundo, Varvatos estava preocupado que, se algo acontecesse com ela, Lydia iria acabar com ele. No entanto, na manhã seguinte, o Deus Maligno desembainhou sua espada, a Demais Argos, e disse a Varvatos que iria derrotá-lo. Mas, ao dar um passo à frente, uma mina terrestre explodiu em seu rosto, o que ativou outras minas que derrubaram todas as suas tropas. Embora a explosão não tenha eliminado o Deus Maligno, a lâmina de Lydia com certeza eliminou. Após a vitória de Varvatos na batalha, Sylvie revelou que foi ela quem armou todas as armadilhas. Enquanto comemorava, Varvatos pediu para ela desativar todas as armadilhas restantes, mas Sylvie revelou casualmente que não sabia onde estavam as outras armadilhas, o que lhe rendeu um soco. Enquanto Varvatos e sua equipe recuavam para a base, Sylvie chorava por ser tratada como uma boba, mas Varvatos disse que ela deveria agradecer por ele não mandá-la para o campo de treinamento da Olísia.
Foi então que Lydia disse para Varvatos relaxar, já que foi graças a Sylphie que todos voltaram da batalha sem um arranhão. Sylphie ficou chocada ao ver que sua irmã estava do lado dela. Mas então Lydia pediu desculpas a ela por ter gritado mais cedo. No presente, a RD e sua equipe agradecem a todos por assistirem à peça, enquanto Sylphie fica ainda mais deprimida por causa de Lydia. De repente, ela vê uma mulher com cabelo branco como o de Lydia e sai correndo atrás dela. Enquanto isso, a RD diz para Irena que amanhã é o último dia do evento escolar, o que faz Irena se perguntar por que Lars, Algul, ainda não fez nenhum movimento. Mais ou menos na mesma hora, Sylphie descobre que a mulher que ela achou que era Lydia, na verdade era só uma gata de cabelo branco. Nesse momento, o homem mascarado cumprimenta Sylphie e diz para ela ir com ele. Algumas horas depois, Ginny e a Erd esperam Sylphie aparecer, quando Ginny comenta com ele que Sylphie começou a agir estranho desde que a peça acabou. Enquanto a RD se pergunta o que pode estar incomodando Sylphie, Ginny supõe que é porque ela desenvolveu sentimentos por ele. Bem na hora, Sylphie aparece e diz friamente para RD ir até a árvore do Rei das Espadas depois da luta dela com a Irena. Ele concorda e mais tarde na arena, Sylphie derrota a Irena com um único golpe, deixando todo mundo chocado. Mais tarde naquela noite, Sylphie espera ao lado da árvore enquanto Irene e Ginny se escondem nos arbustos, já que acreditam que Sylphie está prestes a se declarar para Ardee. Momentos depois, a HD chega e Sylphie vai direto ao ponto dizendo a HD que quer deletá-lo. Ao dizer isso, a espada sagrada Valdi-Galgulish em sua mão começa a brilhar, iluminando a árvore, e a AR percebe que não é apenas uma simples réplica. Sylphie então revela que a Valdi-Galgulish, uma vez empunhada por sua irmã, estava enterrada profundamente dentro da árvore. E depois de contar isso para RD, ela invoca demais Argos. Então, combinando as duas espadas, Sylphie parte para cima de Ardee com tudo. Enquanto eles lutam, a RD percebe que Sylphie está agindo de forma estranha e se pergunta se alguém lavou o cérebro dela. Ao mesmo tempo, o homem mascarado observa o confronto e tem um flashback de quando Sylphie o confrontou, dizendo que não acredita que a AD seja o Lorde Demônio. Isso deixou ele furioso, então ele mostrou para Sylphie um vislumbre do passado, quando Varvatos matou Lydia. Depois de ver isso, Sylphie fica traumatizada e o homem mascarado diz a ela que seu único objetivo é se vingar pela morte de Lydia. No presente, Sylphie derruba a RD e acha que conseguiu vingar sua irmã. No entanto, em vez de se sentir bem, ela fica furiosa e decide que vai destruir o mundo inteiro. De repente, Irena e Ginny chegam ao local e tentam impedir Sylphie de enlouquecer, mas ela facilmente domina as duas. Momentos depois, a RD aparece na forma de Varvatos, o que deixa a Sylphie ainda mais furiosa, então ela começa a atacar a RD de todos os lados. Em retaliação, a AD lança uma magia de cancelamento nela, mas nem isso quebra o controle mental dela. No final, a RD se prepara para examinar Sylphie, pois quer que ela seja lembrada como uma guerreira nobre, em vez de ser conhecida como o alemão do bigode engraçado. Então, do nada, Sylphie ouve a voz de Lydia vindo do corpo de HD. Quando ela para de repente, o homem mascarado aparece e a chuta para longe, chamando-a de inútil. A Ardee percebe imediatamente que ele é o responsável por ter lavado o cérebro de Sylphie, então pergunta o que ele quer. Em vez de responder, o homem pega as espadas de Sylphie e anuncia que vai destruir a capital real. No momento em que ele ativa o poder do demais Argos, ele leva um choque elétrico. A RD então diz ao tolo que as espadas sagradas escolhem seus mestres e mostra como se usa uma ao derrotá-lo. No entanto, quando a poeira baixa e tudo que resta é a máscara do homem maligno, a RD pensa que seria tolice considerar a batalha encerrada. Assim que ele vai ver como Sylphie tá, o espírito de Lydia aparece e diz pra Sylphie não culpar a RD e continuar vivendo até chegar sua hora, até que se encontrem novamente. Alguns dias depois, a RD e seus amigos estão indo para a excursão escolar. Durante a viagem, ele joga Uno com Ginny e Irena, e Ginny faz o escândalo por perder várias vezes no jogo. De repente, a carruagem para bruscamente e tudo fica congelado no tempo, exceto a RD e suas fãs de salsicha. Enquanto a RD tenta entender o que aconteceu, ele cai direto em um limbo, com Ginny e Irena aterrissando bem em cima de sua espada de carne. Enquanto eles tentam descobrir o que acabou de acontecer, uma garota os recebe e os chama de escolhidos. A Ardee imediatamente pergunta se ela é um demônio, e a garota aparece atrás dele e diz que é uma deusa, o que assusta todo mundo. A RD então pergunta o que ela quer, e ela explica que uma criatura vai atacar o mundo deles, então ela quer que eles derrotem essa criatura. Antes que a RD consiga processar o que está sendo dito, a garota os teleporta para um lugar estranho, que a RD percebe ser de tempos antigos. Por curiosidade, Ginny pergunta a Ardee como ele sabe disso,
então ele diz para olharem para cima e eles veem 2 luas no céu. Ele então explica que, nos tempos antigos, o mundo tinha 2 luas até que um evento fez com que uma delas se perdesse. Ele também acrescenta que eles estão no Império Vardia, uma nação que já foi governada pelo Lorde Demônio Varvatos, então, por essa lógica, o Lorde Demônio deve estar vivo. Enquanto as garotas ficam chocadas, a Ar diz a elas que precisam ter uma audiência com Varvatos para que possam derrotar essa criatura e voltar para o seu tempo. Enquanto Ginny elogia a H por ser tão inteligente, Irena fica irritada e encosta seus seios em AH para mostrar a Ginny que ela ainda é a número 1 dele. De repente, eles veem uma garota fugindo de um inseto enorme, o que deixa Irena apavorada. Então a RD revela que o que eles estão vendo é o Death Stinger, e isso choca a Ginny, já que o inseto era muito menor e inofensivo no tempo delas. Enquanto isso, a RD rapidamente faz seu papel de herói e explode o Death Stinger em 1000 pedaços. Como a explosão devastou toda a área, Olivia se aproxima de ARD e o elogia por ser forte. Ao verem a instrutora, as garotas chamam Olivia como se fossem velhas amigas, o que a deixa desconcertada, então ela pergunta se já se encontraram antes. Ard rapidamente salva a situação dizendo para Olivia que todo mundo já ouviu falar sobre o quanto ela é forte, e é por isso que as garotas falaram com ela como se fosse o Jungkook do BTS. Ao invés de responder o elogio, Olivia libera um vento poderoso que coloca Irene e Ginny em um coma temporário, mas a AD permanece impassível, o que impressiona ainda mais Olivia. Algumas horas depois, eles chegam à cidade e as garotas percebem que basicamente foram parar na civilização romana. Julgando pela reação delas, Olivia pergunta se elas são de outro país, então antes que ela desconfie de algo, a RD diz que eles são de uma região diferente. Depois disso, Olivia pede para a RD se juntar às forças deles, já que estão sendo atacados por aqueles que vivem no espaço sideral, conhecidos como seres exteriores. Como eles criaram demônios para lutar contra a humanidade, suas forças diminuíram drasticamente. Felizmente, eles têm Varvatos, que introduziu a magia para a humanidade, e é por isso que conseguiram lutar contra os seres exteriores e os demônios. A RD ouve pacientemente enquanto Olivia diz que eles precisam de alguém tão habilidoso quanto ele em suas legiões. No entanto, a RD sabe que o verdadeiro motivo por trás do convite de Olivia é que ela não pode deixar alguém tão poderoso quanto ele andar livremente, então ele diz a ela que tem 2 condições. Primeiro, que ela permita que Irena e Ginny se juntem a ele, e segundo, que eles sejam alistados como parte das forças da Lady Verde. Seu último pedido surpreende Olivia, e ela diz a RD que um homem tão forte quanto ele não deveria desperdiçar seus talentos no departamento de logística. Mas a RD diz a ela que eles são estudiosos de magia iniciantes, por isso deveriam ser alistados nas forças da Verde, já que o esquadrão dela tem uma baixa taxa de mortalidade. Olivia suspira, decepcionada, mas garante a ARD que vai dar um jeito nisso. Algumas horas depois, a Ard e suas garotas chegam ao centro de pesquisas da Verde, e enquanto Irene e Jimmy estão nervosas, a Ard pensa consigo mesmo que se juntar à Verde é a aposta mais segura nesta era. De repente, o centro de pesquisas explode em pedaços, chocando Irene e Ginny, enquanto a RD permanece impassível, sabendo que o pior ainda está por vir. Momentos depois, Verde aparece e pergunta se eles viram aquela explosão irada. A RD já sente uma dor de cabeça chegando enquanto Verde ri descaradamente do próprio erro. Como as garotas só tinham visto Verde em retratos antigos que a faziam parecer madura, elas não a reconhecem de imediato até que ela se apresenta, deixando as meninas em choque, já que nunca esperavam que ela fosse uma loli. Momentos depois, Verde restaura magicamente o centro de pesquisas e os convida para entrar. Depois disso, Verde pergunta a RD qual é o verdadeiro motivo do alistamento deles, já que é raro alguém entrar para o esquadrão dela. Ard decide contar a verdade e revela que eles são do futuro, o que deixa Verde animada. Então ela diz a Ard que vai ajudá-los a voltar para o tempo deles. Antes que possam continuar conversa, Sylphie bate na porta e começa a perseguir Verde. Quando Sylphie não consegue pegá-la, ela chama a irmã para ajudar, e momentos depois Lydia aparece, fazendo as garotas surtarem de emoção, já que a história lembra de Lydia como uma campeã de nível mundial. A ilusão delas logo se desfaz quando Lydia agarra Verde e começa a xingá-la como seu avô xingava sua avó. Enquanto grita para Verde dar mais apoio, Verde diz para ela usar suas recrutas mais recentes. Quando os olhos de Lydia caem nos melões da Ginny, ela começa a espumar pela boca e rapidamente convida a Ginny para uma festa do pijama na sua mansão. Quando Ginny começa a entrar em pânico, Ard intervém empurrando Lydia para longe de Ginny, o que irrita Lydia, e ela chama a Ard para lutar lá fora. Momento depois, eles começam a se enfrentar, e enquanto a RD joga limpo, Lydia os cega jogando areia nos olhos dele. Com a visão comprometida, Lydia enche ele de socos. A RD rapidamente se levanta e começa a dar uma surra em Lydia. Depois de horas lutando,
Os dois ficam deitados no chão com os rostos inchados até que a RD se levanta para ir embora. De repente, Lydia diz a Ardee que precisa do poder dele para proteger o reino, o que deixa Ardee chocado, já que Lydia costumava ser sua melhor amiga. Ele rapidamente se recompõe e pede para Lydia marcar um encontro com Varvatos para ele, mas ela diz que ele precisa realizar algo primeiro, porque Varvatos não concede esse tipo de favor para qualquer um. A Ardee sabe que Lydia tá certa, então ele concorda em conquistar a confiança de Varvatos por seus próprios méritos. Algumas horas depois, Lydia leva AR e seus amigos para ficarem em sua mansão só para poder brincar com Ginny. Momentos depois, a empregada de Lydia, Latima, aparece para dizer a AH que ele deve tratar a mansão como se fosse a casa de um amigo. Depois que ela sai, a RD é tomado pela culpa por ter feito mal a Lydia em sua vida passada. Alguns dias depois, a RD e seus amigos entram no campo de batalha junto com as forças do Lorde Demônio. Enquanto as garotas expressam suas preocupações de serem eliminadas, a RD garante a elas que estão seguras. Como ele já presenciou essas batalhas antes, a RD se lembra de como as forças de Lydia e Verde derrubaram várias fortalezas construídas pelos demônios. Logo depois, a batalha começa e, enquanto Lydia avança contra os inimigos, a Ardee e suas garotas ficam para trás para ajudar os médicos. De repente, o comandante inimigo Bolgan chega pela retaguarda da batalha e eletrocuta todos os médicos com eletricidade, fazendo a Ardee perceber que Bolgan está tentando destruir seus suprimentos. Em vez de ficar com medo, a RD vê isso como uma oportunidade de se provar e conseguir uma chance de ver Varvatos. Na linha de frente, Sylph consegue se infiltrar no castelo inimigo, mas Lydia diz que tem algo errado, já que eles ainda não foram confrontados por um inimigo de alta patente. De repente, um soldado chega e conta para Lydia o que está acontecendo na retaguarda. Quando Bolgan dá um passo à frente, a RD já o fritou como um bife bem passado até a chegada de Lydia e Sylph. Chocada com isso, Lydia pergunta o que aconteceu, então a Ardee revela que cuidou daquele fracote, o que faz Lydia rir, já que Bolgan vinha sendo um problema para as forças deles. Como a derrota de Bolgan é um grande feito, Lydia diz a HD que agora ele pode conhecer Varvatos. Então, no dia seguinte, a HD e as garotas pegam uma carruagem até o Castelo Millennium e as meninas começam a surtar com um palácio lindo. Ouvindo todos os elogios, a Ardee fica feliz por dentro até que Sylph, de forma grosseira, diz que o castelo nem é tão bom assim, irritando a Ardee. Antes de entrar na sala do tribunal, a AD se pergunta se Varvatos vai achá-lo suspeito por ter derrotado um comandante inimigo de alto escalão, quando de repente uma bola de fogo pega de surpresa. Agindo rapidamente, a RD cria uma barreira de plasma, protegendo a si mesmo e sua equipe de apoio oral do ataque. Quando a fumaça se dissipa, Sir Alvarto, um dos generais de Varvatos, elogia a Ardee por neutralizar o ataque. Lydia então repreende Alvarto por assustar os recrutas e o desafia para uma luta, quando de repente uma voz pergunta por que eles estão sempre causando confusão. Momentos depois, Varvatos aparece, envolto em uma luz divina, o que faz Irena e Ginny ficarem de pernas bambas. Varvatos então diz ao Varto que fez uma reunião secreta porque queria proteger os recrutas de sua fúria. Depois de mandar ele embora, Varvatos olha para as garotas, o que faz elas gritarem de empolgação. A RD não consegue evitar sentir inveja de si mesmo por fazer duas gatas chegarem ao clímax sem nem encostar nelas. Logo depois disso, a RD se vê dentro do tribunal com Varvatos sentado no trono, enquanto seus servos o importunam com várias coisas. Vendo isso, Ginny e Irena murmuram como o Lorde Demônio é incrível, o que chama a atenção de Varvatos, então ele pergunta para quem elas estão chamando de Lorde Demônio. Isso surpreende a RD porque, até então, ele já era conhecido como o Lorde Demônio. Varvatos, que também tá confuso, diz que já existe um Lorde Demônio e fica se perguntando por que foi chamado pelo mesmo título. Então a RD rapidamente pede desculpas e diz a Varvatos que eles devem ter zicado ele. Como a RD tá profundamente confuso com tudo, ele conta tudo pra Verde, que especula que alguém alterou a história, e é por isso que agora eles têm dois Lordes Demônio em vez de um. Isso faz a RD se lembrar que o autoproclamado Deus também disse algo parecido, que uma criatura tá tentando bagunçar a ordem natural do mundo. Depois de pensar um pouco, a RD diz a eles que precisam derrotar o segundo Lorde Demônio, e que isso pode ajudá-los a voltar pro seu tempo. Ginny fica tão impressionada com o raciocínio dele, que diz pra Adi usar a porta dos fundos dela esta noite. Naturalmente, Irena não aguenta ficar em segundo plano, então ela sugere a Ardee que eles deveriam pedir ajuda ao Varvatos. No entanto, Verde afirma que Varvatos não poderá ajudá-los, e revela que esse Lorde Demônio apareceu há 3 anos e começou a conquistar os territórios dos Lordes exteriores e também os que pertencem a Varvatos. Quando Verde acrescenta que Varvatos falhou em derrotar o Lorde Demônio, a RD percebe que seus poderes devem ser insignificantes diante dessa nova ameaça. Como eles estão em uma situação complicada, Ginny sugere que a RD revele toda a verdade para Varvatos. Mas apesar de gostar da ideia,
A RD diz a ela que eles ainda não conquistaram a confiança de Varvatos para pedir favores, o que significa que precisam conquistar mais feitos para ele. Felizmente, a oportunidade surge rapidamente quando Lydia irrompe pela porta e diz urgentemente para Arder e com ela para a linha de frente. A RD concorda prontamente, o que surpreende Lydia, e mais tarde no caminho ela pergunta por que ele aceitou tão rápido. Ard hesita em responder e Sylphie acha que é porque ele quer roubar mais uma glória dela. Ignorando a pirralha, Lydia diz a RD que foi uma boa decisão ter deixado Irena e Ginny para trás, já que eles estão enfrentando Mavelas, o rei da maldição. Ao ouvir o nome, os olhos de AD se arregalam de horror e Sylphie rapidamente percebe sua reação e diz a AD que ele tá certo em ter medo, já que Mavelas é um dos arquidemônios. Ela então diz a HD para lembrar desse detalhe, mas ele pensa consigo mesmo que não tem como esquecer Mavelas, já que ele foi o motivo pelo qual ele acabou com Lydia. Uma hora depois, da batalha começa, e a RD rapidamente destrói os esqueletos que guardavam o palácio. Ao ver isso, Lydia diz que ele tá animado demais e o alerta para não fazer nenhuma besteira, mas a RD já sabe disso, pois promete a si mesmo não deixar a história se repetir. Antes que possam entrar, o castelo de repente pega fogo, chocando a todos. Depois de correrem para dentro, eles veem alguém decapitando Mavelas antes de serem recebidos por um homem coberto de armadura. A Ard rapidamente o confronta perguntando quem ele é, e o homem revela que é o Lorde Demônio, um monstro de violência, um inimigo do mundo. Depois dessa apresentação super ridícula, o Lorde Demônio diz para RD e sua equipe avisarem Varvatos que ele vai roubar todas as terras deles, e se ele tiver algum problema com isso, tá convidado a enfrentá-lo. No dia seguinte, Varvatos convoca um conselho para discutir o Rei Demônio e sua declaração de guerra, mas então alguns nobres criticam a presença de ARD e seus amigos. Varvatos rapidamente os cala, afirmando que os feitos de Arden não podem ser ignorados, e é por isso que ele merece estar na reunião. Voltando ao assunto, Varvatos diz ao conselho que pretende travar uma guerra contra o Lorde Demônio com todas as suas forças, fazendo com que Lyser, um dos membros, pergunte se ele vai mobilizar os 4 reis celestiais. Varvatos então revela que ele mesmo vai entrar no campo de batalha, o que empolga Alvart e Lydia, já que eles estão loucos para lutar ao lado de um dos maiores homens do seu mundo. No entanto, o conselho tenta dissuadir Varvatos de sua decisão, mas ele garante a eles que vai encerrar a batalha em um dia, deixando a RD chocado, que então pergunta o que ele pretende fazer contra o inimigo que afirma ser imortal. Varvatos diz que é segredo e anuncia que eles têm 3 dias para se preparar para a guerra. A única ordem deles: destruir o castelo do inimigo. Mais tarde naquele dia, a Ardei especula que a história já deve ter mudado, já que aqueles que deveriam ter morrido ainda estão vivos. Justo quando ele tá pensando em como corrigir a ordem da história, o Lorde Demônio aparece de repente e diz a HD que, se ele tentar consertar essas mudanças, Lydia terá o mesmo fim trágico. A RD tenta se fazer de bobo fingindo que não sabe do que ele tá falando, então o Lorde Demônio manda ele parar de fingir, já que veio do futuro. Chocado, a RD pergunta o que ele quer dizer e o Lorde Demônio revela que ele é ele mesmo. Com isso, ele tira o capacete, o que deixa Ardi surpresa ao se ver encarando uma versão mais velha de si mesmo. O Lorde Demônio então diz a RD que ele é de uma dimensão diferente, então, assim como ele, já foi Varvatos. Depois ele se tornou RD e conquistou muita coisa, só pra acabar perdendo tudo, e é por isso que atualmente é conhecido como Disaster Road. Enquanto ainda tá processando tudo, a RD pergunta ao Lorde Demônio como ele veio pro passado, e ele revela que foi enviado por um deus, deixando a RD ainda mais chocado. Ele então diz a RD que quer salvar Lydia e supõe que ele também quer o mesmo, então pede para a RD se juntar a ele. Antes de dizer sim, a Arde fala ao Lorde Demônio que tem 2 perguntas. A primeira é por que ele não conversou nada com Varvatos. Então o Lorde Demônio revela que odeia Varvatos mais do que qualquer um, porque por causa dele ele perdeu Lydia. Depois disso, a RD pergunta por que ele está lutando contra Varvatos, e o Lorde Demônio revela que recebeu uma missão do deus para destruir o mundo. A RD fica horrorizado com a resposta e pergunta como ele pretende salvar Lydia destruindo o mundo. O Lorde Demônio responde que, mesmo antes da mente de Lydia ser dominada pela maldição de Mavelas, ela já estava infectada pela dor de perder seus amigos nas batalhas que duraram. Apesar da explicação, a Arde não consegue entender como destruir o mundo vai salvar Lydia. Então o Lorde Demônio o força a se lembrar do que aconteceu durante a última batalha de Lydia. A ARD então se recorda de que usou Lydia como uma peça no tabuleiro contra a guerra final com seres do exterior, o que terminou de forma horrível. Ao ver a expressão de compreensão no rosto de AD, o Lorde Demônio agarra e pergunta por que ele mesmo não pôde correr o risco. Em seguida, ele se culpa por ter transformado Lydia em uma força que teria ameaçado o mundo se ele não a tivesse eliminado.
Ao perceber esse comportamento instável, a RD entende que sua versão de outro mundo está profundamente marcada pela morte de Lydia. O Lorde Demônio confirma ainda mais isso ao revelar que tirou a própria vida porque não conseguia conviver com a culpa. No entanto, em vez de descansar em paz, ele reencarnou como a AD, cuja vida foi igualmente dolorosa, já que continuava perdendo tudo o que lhe era querido por causa de seus próprios fracassos. É por isso que ele pretende salvar Lydia e cometer crimes violentos para que ela possa acabar com ele. Depois de terminar sua explicação, o Lorde Demônio pede para a RD se juntar a ele, e quando ele está prestes a feitar, o espírito de Lydia diz para ele não fazer nenhuma besteira. Vendo a hesitação de ARD, o Lorde Demônio diz que vai deixá-la pensar um pouco e desaparece. Horas depois, a ARD volta para a sala de jantar, onde vê todos fazendo uma refeição feliz até que Lydia o chama para ir com ela. Momentos depois, eles chegam ao mercado, onde Lydia tenta dar em cima de algumas garotas. Quando termina de flertar, ela diz para a ARD que ele também deveria ter uma noite de paixão antes da Grande Guerra. Ari recusa e chama Lydia de idiota por dormir com qualquer um, o que lhe rende um soco na cara. Logo, começa uma briga entre os dois, e depois de horas lutando, a HD e Lydia ficam exaustos no chão. Lydia então pergunta a ARD se isso ajudou a clarear as ideias, e ele percebe que a intuição dela continua afiada como sempre. Então ele pergunta a Lydia se ela pudesse sacrificar tudo por uma pessoa, ela faria isso. Em vez de responder, ela ordena que ele ative sua habilidade de voo e, segundos depois, eles chegam a uma cidade decadente. Enquanto a RD examina a área, ele percebe um monte de espíritos saindo do chão. No entanto, na visão de Lydia, os fantasmas se unem para se tornar um monstro enorme e chamam Lydia de demônio, um animal que assassinou as famílias deles. Vendo Lydia tão perdida, Arde pergunta por que eles estão ali, e ela revela que essas ruínas já foram habitadas por demônios que viviam com suas famílias. No entanto, durante a guerra, ela recebeu a missão de tomar o castelo, então derrotou todas as tropas inimigas e tomou a cidade. Mas os moradores locais se recusaram a aceitar sua autoridade e começaram a lançar ataques contra seus aliados. Então, para salvá-los, ela ordenou o massacre de todos os moradores locais. Quando a RD tenta argumentar que Eren fez o mesmo com os Marlianos, Lydia o interrompe dizendo que demônios e humanos são iguais. Ela é uma assassina que merece morrer de forma lamentável em batalha. Então, encarando a RD, Lydia diz a ele que ela não é alguém por quem ele deveria sacrificar tudo. Alguns dias depois, Varvatos e seu exército entram em confronto com o exército do Senhor dos Demônios, composto por soldados imortais. Enquanto isso, a Red tem uma reunião com o Senhor dos Demônios, que lhe pergunta se ele vai se juntar a ele. Mas a RD diz que não e conta a ele que Lydia quer morrer em batalha. Ao ouvir sua resposta, o Senhor dos Demônios começa a atacá-lo, e depois de lutarem por um tempo, ambos percebem que estão igualmente nivelados. É então que o Senhor dos Demônios revela com arrogância para Arde que já havia previsto esse resultado, por isso já tem um plano reserva. De volta à mansão da Lydia, Ginny e Irena percebem que sempre ficam para trás porque são completamente inúteis. Nesse momento, Latima aparece e diz a elas que a RAD pediu a presença delas. Acreditando que finalmente serão úteis, Ginny e Irena ficam felizes e imediatamente concordam em ir com Latima. No caminho, Latima conta às garotas que Arde quer que elas vão até o castelo do Senhor dos Demônios, pois ele descobriu a causa de sua imortalidade. De alguma forma, Irena fica desconfiada e pergunta a Latima por que a Arde falou com ela em vez de falar diretamente com elas. Latima então revela que a RD quer que elas ajam sob total sigilo porque acredita que o Senhor dos Demônios usou uma técnica secreta de separação de alma, onde o usuário separa o corpo da alma. Então, de acordo com a RD, o Senhor dos Demônios preservou sua alma em um receptáculo, que ele manteve secretamente em seu castelo. No entanto, essa técnica tem desvantagens, pois o usuário nunca pode ficar a uma certa distância do receptáculo, e se o receptáculo for destruído, o usuário automaticamente perde sua imortalidade. Ao se aproximarem do castelo, Latima conta às garotas que Varvatos está travando uma batalha falsa, que foi planejada para manter todos ocupados enquanto elas destroem o receptáculo. Depois de ouvir os detalhes, Irena começa a entrar em pânico, se perguntando por que a RD confiaria a elas uma responsabilidade tão grande. Percebendo a hesitação dela, Ginny agarra Irena e começa a bolar um plano com ela, dizendo que se a Rei a visse agindo como uma covarde, nunca incluiria em seu harém. Isso faz Irena sair de sua dúvida, e ela declara que a RD pertence somente a ela, deixando Ginny feliz. De repente, Latima as empurra para baixo enquanto é atingida por um corte de um inimigo desconhecido. Ela então diz para as garotas correrem enquanto ela segura os inimigos. No campo de batalha, Verde, Alvardo, Olivia e Sylph fazem o possível contra o exército imortal do Lorde Demônio, enquanto Ginny e Irena chegam ao castelo do Lorde Demônio.
Assim que vem o receptáculo e avançam para destruí-lo, elas são sugadas para dentro de uma armadilha mágica que as prende em uma cruz. Enquanto as garotas tentam se libertar, Latima aparece e diz que os esforços delas são inúteis. Enquanto elas ficam chocadas com a traição, em outro lugar, a Ardê questiona furiosamente o Lorde Demônio se ele pretende sacrificar seus capangas. Em vez de responder, o Lorde Demônio diz para Ardê se juntar a ele, revelando que Lydia pode até estar feliz em morrer, mas isso não importa, já que eles terão que viver com a culpa de terem assassinado sua melhor amiga. É por isso que ele vai destruir tudo para que Lydia possa viver. Com isso, o Lorde Demônio diz a Erg que ele provavelmente sente o mesmo lá no fundo, e isso faz a Erg se lembrar de como ficou miserável depois que Lydia morreu. Vendo a hesitação no rosto de Argy, o Lorde Demônio diz para ele se juntar a ele se quiser proteger Irena e Ginny. Falando nelas, elas perguntam a Latima por que ela as traiu, e ela responde que fez isso por Lydia. Enquanto Irena aceita seu destino com raiva, Ginny diz que não vai se entregar sem lutar, fazendo Latima perguntar o que Ginny pretende fazer agora que sua magia foi selada. Ginny diz para Latima que vai usar magia típica antes de criar um círculo mágico. Irena segue o exemplo dela e juntas elas se libertam de suas amarras. No entanto, em vez de ficar assustada, Latima invoca vários demônios e ordena que ataquem Irena e Ginny. Quando ela se vê em uma situação complicada, Lydia chega e, ao vê-la, Latima pede para ela ficar para trás, dizendo que está fazendo tudo aquilo para salvar sua vida. Lydia suspira e diz para Latima que, embora esteja tocada pelo gesto, não pode deixá-la seguir por um caminho sombrio. Depois disso, ela dá um chute na barriga da Latima antes de lidar com todos os demônios. Quando está prestes a destruir o receptáculo, ela grita para todos pararem de controlar seu destino, porque quer morrer lutando por um mundo onde todos tenham paz. Depois que o receptáculo é destruído, a RD diz ao Lorde Demônio que tudo acabou, mas ele insiste que ainda podem salvar Lydia se ele se juntar a ele. Mas a RD diz ao Lorde Demônio que ele só tá tentando salvar a si mesmo para poder viver e morrer sem sentir culpa por ter tirado a vida da Lydia. Isso enfurece o Lorde Demônio, e ele começa a ativar um feitiço mortal, fazendo com que a Red acesse seus poderes adormecidos. Enquanto eles começam a se enfrentar, o Lorde Demônio diz a RD que vai destruir tudo e enfrentar o julgamento pelas mãos de Lydia. Quando ele está prestes a derrubar a RD, a alma de Lydia o segura, dando tempo suficiente para a RD atacar primeiro. Enquanto o Lorde Demônio recua, ele diz a AID que está cometendo um erro ao deixar a história se repetir, e quando revela que ama a Lydia e quer salvá-la, a ARD enfia sua espada furiosamente em seu alter ego. Após a morte do Lorde Demônio, a RD e seus amigos começam a desaparecer. Antes de voltarem para o seu tempo, Lydia pergunta às garotas se o futuro é mais brilhante do que o mundo atual. Isso surpreende as garotas, que percebem que Lydia sabia o tempo todo que elas eram do futuro, então elas dizem que são extremamente felizes em suas vidas, assim como todos os outros. Aliviada com isso, Lydia diz que está feliz por seus esforços não terem sido em vão. Depois disso, ela abraça as garotas e pede que entreguem uma mensagem para RD. Momentos depois, a RD e seus amigos são acordados abruptamente por Sylphie, que diz a eles que já dormiram por tempo demais. Depois que eles saem da carruagem, Irena conta a AD que Lydia quer que ele saiba que eles sempre serão melhores amigos não importa o que aconteça. Ele então vê o espírito de Lydia, que sorri para ele antes de desaparecer para sempre. Você acha que a Irena vai comer a salsicha do AD? Comente aqui se quiser assistir mais resumos como este.